Estimados irmãos, internautas, todos que nos acompanham através da internet, a Igreja Apostólica, ela nos ensina como nos aproximarmos de Deus através de uma vida honrada a Deus. Os irmãos acabaram de cantar este hino maravilhoso. Mas quantos dentre nós, irmãos, fecharíamos nossos olhos e confiaríamos nossa vida no Santo Irmão Aldo, na Santa Vó Rosa, na Virgem Maria Santíssima, a Mãe de Jesus? Confiaríamos nossa vida nele próprio Jesus, como no passado muitos homens, tementes a Deus, o fizeram, confiando a sua vida no nosso Pai e Criador. Amados irmãos, a doutrina que praticamos, que ensinamos hoje é genuinamente a mesma do passado. É a mesma onde mostra que santos e anjos têm poder para nos abençoar, para ajudar a cada um de nós, para nos livrar de perigos e de males. Mas para isto temos que confiar. Irmãos e irmãs, não é apenas dizer com palavras que confia, mas é com atitudes. Porque falar é muito fácil, eu confio. Mas muitas vezes do fundo do nosso coração, esta confiança é muito pequena, diante de todo o poder que nós temos ao nosso dispor. O poder do profeta do Altíssimo, o pastor por excelência, na pessoa do irmão Aldo, como os irmãos cantaram. Se o irmão Aldo disser, segue-me, siga-o. Se o irmão Aldo lhe aconselhar, como tem nos aconselhado, nos aconselhou num período de 44 anos, aceite-o. Porque se nós merecermos, irmãos, pode ser de noite, de dia ou de madrugada, Ele sempre vai nos ajudar. Não é assim, irmãos? É isto que este profeta amado tem feito por nós. Mas nós precisamos confiar, nos entregar nas mãos dele, para que ele possa fazer e manifestar toda a autoridade que recebeu junto com a Santa Vó Rosa de Deus, o Pai de Jesus, para nos abençoar. Conforme está na doutrina e está no boletim, que chegaria o dia que os céus se abririam e que os santos desceriam a esta terra para ajudar o povo de Deus a ser vencedor. Porque, irmãos e irmãs, Jesus nosso Senhor, Ele viveu num corpo físico e material nesta terra e Ele sabia como sabe que ninguém poderia nem pode vencer sozinho. Mas para isso é preciso e necessário nós exercitarmos a nossa fé, a nossa confiança no poder destes santos. Por isso, nestes relatos do boletim, vem nos mostrando, nos lembrando de feitos, como eu disse há pouco, de homens e mulheres, principalmente dos santos profetas, homens que foram salvos pelo poder de Deus no exercício de sua fé, confiando a sua vida
nas mãos de Deus o Pai. E é o que nós devemos fazer. Muitas vezes surge um obstáculo na nossa vida. E muito facilmente nós deixamos de confiar. Perdemos a fé, a esperança de alcançar ou de ultrapassar aquele obstáculo. Agora vejam o que muitos dentre nós, os irmãos, os internautas já ouviram ou conhecem a história desses homens que foram salvos pelo poder de Deus. E que assim qualquer um de nós, nos dias presentes, como eu disse aos irmãos, pela fé que praticamos, que é a fé genuína, apostólica, de Jesus, em Deus o Pai, em Maria Santíssima, e nos tempos presentes, na Santa Vó Rosa e no Santo Irmão Alto. O poder dos santos e dos anjos para guardar os filhos de Deus. Deus, nosso Pai, concedeu aos seus santos e anjos poder e autoridade para guardar os filhos de Deus, para que possam vencer todo o mal e serem muito abençoados enquanto viverem nesta terra, para um dia herdarem o reino dos céus. Nas Escrituras Sagradas, temos vários exemplos muito preciosos sobre o poder dos santos e anjos para guardar os servos do Senhor. Havia no passado um grande profeta que foi o sucessor do profeta Santo Elias, chamado Eliseu. E certa vez, o rei dos arameus, um povo que era inimigo do povo de Deus, resolveu mandar prender e trazer à sua presença o profeta Eliseu, que através do seu dom precioso de revelação, livrava o seu povo e o rei de Israel de cair nas mãos daquele rei perverso. Este rei dos arameus enviou um forte contingente de soldados com cavalos e armamentos da época, que chegaram à noite e cercaram a cidade onde estava o profeta. Ao romper do dia, um servo levantou-se, saiu e viu o exército do rei da Síria em volta da cidade. Ficou apavorado e disse para Eliseu: ó meu senhor, que é que faremos? O profeta respondeu: não temas, pois são muito mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu pôs-se a orar, dizendo: Senhor, vos rogo, abri os olhos deste meu servo que está com dúvidas do teu poder, para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do servo do profeta, o qual viu que o monte estava cheio de cavalos e de carros de fogo em torno de Eliseu. Era o exército celestial de santos e anjos, enviados por Deus o Pai, para livrar o santo profeta dos seus inimigos. Entretanto, há outros fatos que comprovam desta verdade sobre os santos e anjos, que quando enviados por Deus representam o seu grande poder de guardar, de amparar o seu povo. O Senhor Deus também enviou o seu anjo para livrar 3 jovens piedosos e companheiros de Daniel, chamados Sadraque, Mesaque e Abednego, de perecerem queimados no forno do fogo ardente, preparado pelo rei da Babilônia, quando quis obrigá-los a adorar uma estátua, ao invés do seu Deus vivo, o nosso Deus Pai e Criador. Aconteceu que o rei foi vê-los, se já estavam mortos pelo fogo. Entretanto,
havia jogado no forno apenas 3 homens. Porém, surpreso e admirado, disse o rei: vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. E chegou-se mais perto da porta do fogo ardente e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos de Deus Altíssimo, sai e vinde. Então eles saíram do meio do fogo e disseram ao rei: o nosso Deus enviou o seu anjo e nos livrou da morte, porque somos inocentes e nada fizemos contra ti, ó rei. Eis aí como o poder de Deus é representado pelos santos e anjos dos céus. Apenas um santo, revestido desse poder, que ficou ao lado dos 3 na fornalha de fogo ardente e os salvou da morte, pois saíram ileso e nenhum cabelo deles se queimou. Noutra feita, o profeta Daniel viu que vinha do céu um varão vestido de linho, e este chegando disse-lhe: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. O poder de Deus para guardar e ajudar o santo profeta era manifesto através do anjo. Mas por que Deus enviou o anjo ao profeta? Porque ele era fiel a Deus, consagrado e santificado, e porque Deus o Pai iria precisar deste profeta para cumprir os planos de Deus para o bem do seu povo. Nós, na Igreja Apostólica, ensinamos a mesma doutrina que é do Pai, de Jesus, do Espírito Santo Consolador, pois a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre nos ensinaram sobre os santos e anjos que são enviados para guardar e ajudar os filhos de Deus aqui na terra. E também nos ensinaram a confiar no poder da Mãe de Jesus, a Virgem Maria Santíssima. Também, certa vez, disse Jesus aos seus discípulos: na verdade, vos digo que daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem sobre os filhos de Deus. Portanto, o Senhor Jesus também precisou da ajuda e cooperação dos santos e anjos na execução do seu ministério aqui na terra. E está escrito que, logo após a tentação sofrida por Jesus, durante os 40 dias, vieram os anjos e o serviram. Outra referência à manifestação do poder de Deus através dos anjos encontra-se na palavra de Jesus pronunciada no momento de sua prisão. Como um dos que estava com ele tentou defender Jesus, o Divino Mestre disse-lhe: acaso pensas que não posso rogar ao meu Pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Porém, como se cumpriria as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? O Cristo seria morto pelos pecados dos homens? Tudo isto, entretanto, aconteceu para que cumprisse as Escrituras dos profetas sobre Jesus, o nosso Senhor, que iria se dar em seu sacrifício vivo pela criatura humana. Outro exemplo se deu com São Pedro, que foi preso e era guardado na prisão,
Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E naquela mesma noite, quando o rei estava para fazer São Pedro comparecer à sua presença, o santo apóstolo estava dormindo entre dois soldados ligados com 2 correntes, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, esplandeceu uma luz na prisão, e tocando em São Pedro, o despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as correntes, e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas, sandálias. E ele fez assim. Disse-lhes mais: lança às costas a tua capa e segue-me. Os irmãos cantaram o hino. Se o irmão Aldo disser: segue-me, siga-o. E saindo e seguindo, e não sabia o apóstolo que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão, e que quando chegara à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual lhe abriu por si mesma, e tendo saído o anjo, se apartou dele, e o apóstolo foi livre pelo poder do anjo do Senhor. A fé que praticamos e ensinamos em nossa igreja é genuinamente apostólica. Foi vivida e pregada por Jesus, e dele passou para os seus apóstolos e discípulos. E em nossos dias, Jesus preparou nesta igreja apostólica 2 santos de grande poder, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, para nos ensinar e nos ajudar e nos proteger junto com a Virgem Maria Santíssima e poderosos santos e anjos do poder celestial. Portanto, confie em nossa mensagem inspirada. Confiem em nossa mensagem inspirada pelo Santíssimo Espírito da Santíssima Trindade, pois é a palavra dos céus, de Deus o Pai e de Jesus nosso Senhor. Estimados irmãos, procurem sempre merecer esta proteção dos santos e anjos do nosso Deus, vivendo e praticando a nossa doutrina e disciplina, procurando sempre viver santamente, evitando o pecado, os maus sentimentos, os vícios e o mundanismo, para estarem sempre ligados aos céus e contarem com o amparo da Santa Avó Rosa, da Virgem Maria Santíssima, do Santo Irmão Aldo e de toda a graça salvadora e redentora de Jesus nosso Senhor e dos seus santos e anjos. Estimados irmãos, quantos milagres, quantas maravilhas a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo já realizaram na nossa vida, no nosso lar, na nossa família. E que muitas vezes, como eu disse há pouco, nós por um problema e outro, por o obstáculo que surge em nossa caminhada, nós nos esmorecemos. Ao invés de nós exaltarmos ao nosso Deus Pai, exaltarmos o Consolador, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, porque eles têm todo o poder para ajudar, para amparar, para proteger, para nos livrar de qualquer mal. Jamais podemos desanimar. Jamais podemos nos esmorecer diante destes santos que têm todo o poder para amparar, para proteger, para ajudar cada um de nós a sermos vencedores nesta terra e um dia chegarmos ao reino dos céus. Os irmãos sabem perfeitamente da promessa de Jesus,
Ao que vencer, dar-lhe-eis que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei ao trono do meu Pai. Assentar-se em trono é receber todo o poder, e é este poder, a semelhança de Jesus, que a Santa Vó Rosa recebeu para nos ajudar, para nos proteger. Não é isso que nós anunciamos, irmãos, as boas novas de salvação, levar esta palavra de esperança aos que sofrem neste mundo? Porque nós temos esta certeza e convicção de que aqui está o poder do Pai manifestado na nossa vida, através do ministério da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, exaltando o poder do Espírito Santo do nosso Pai, e é por isso que nós recebemos, ou melhor, é por isso que nós realizamos as nossas reuniões de oração, uma reunião dedicada ao Espírito Santo do Pai, que é através dele que emana todo este poder e autoridade, que através de um único anjo faz a luz irradiar. Então notem, irmãos, que para nós é um privilégio de estarmos diante deste poder tão maravilhoso, diante do nosso Pai, diante de Jesus, do seu poder, do seu amor e de sua bondade. Mas que para nós também, sermos participantes, como disse Jesus no passado, das suas bem-aventuranças, é preciso nós seguir os conselhos do irmão Aldo. É preciso nós seguirmos a doutrina, a disciplina desta Santa Igreja, que ajuda a cada um de nós a sermos vencedores, a termos paz e a termos a certeza em nosso coração que no momento da luta, da dificuldade, que nós clamarmos, seremos atendidos. E o Santo Irmão Aldo, em certa ocasião, ele disse que tinha muito para nos dar, mas dependia única e exclusivamente de cada um de nós. Às vezes eu gosto de dizer, irmãos, tudo na nossa vida é baseado e é feito através de escolha. Quando nós escolhemos trilhar este santo caminho, seguir o Santo Irmão Aldo conforme ele disse, siga-me, nós teremos as grandes recompensas, as bênçãos celestiais. Mas quando nós fazemos a escolha muitas vezes erradamente, deixando de colocar em prática tudo o que ele nos deu com tanto amor e carinho, a escolha é nossa. Terá consequência pela frente. E na hora da luta, da dificuldade, dificilmente eles poderão nos ajudar. Muitas vezes, muito embora eles queiram nos ajudar. Mas se nós não merecermos, eles não podem nos ajudar. Portanto, irmãos e irmãs, você que está nos acompanhando de casa, através da internet, abrace a Santa Vó Rosa, abrace o Santo Irmão Aldo, aceite os seus ensinos, os seus conselhos, a sua doutrina, a sua disciplina, que é os ensinamentos desta igreja, no momento da sua luta, da sua dificuldade. Feche os seus olhos através da oração, peça a eles, a Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, que eles irão lhes ajudar. Esta é a promessa de Jesus. Esta é a promessa de Deus o Pai na vida daquele que é justo, que vive uma vida consagrada diante dos olhos do nosso Pai, Deus Pai
e Criador. Portanto, estimados irmãos, guarde esses conselhos. Lembre-se de tudo que esses homens santos no passado passaram. E vejamos, irmãos, que a vida naquela época era muito mais difícil. Quantos servos de Deus foram decapitados, perderam a sua vida, mas não legaram a sua fé. E hoje exerce na glória celestial um galardão de santo, e que muitas vezes vem ouvir a nossa oração, vem atender o nosso pedido, para ajudar a cada um de nós sermos vencedores. Então, diante do que nós vivemos hoje, irmãos, não é nada em vista do que aqueles homens viveram e manifestaram a sua fé no poder de Deus, e que muitas vezes Deus, o Pai, manifestou este poder para provar que tem todo o poder e autoridade para proteger e amparar aqueles que Ele o ama. Pense nisto, irmãos. Guardem em seus corações esta mensagem, para que sejam felizes, bem-aventurados e sempre amparados por estes santos de Deus. Tem mais uma mensagem que eu posso dizer da sequência a esse ensino. Eu vou ler rapidamente para nós caminharmos para a parte final de nossa reunião. União constrói, a fofoca destrói. Somos o povo de Deus. Devemos sempre ser unidos, pois nós somos do Consolador e não podemos ser vencidos. Assim começa a letra de um de nossos hinos. De uma forma simples, podemos dizer que a união é a soma de esforços com o mesmo objetivo, em uma mesma direção, com a mesma finalidade. Por sua vez, as fofocas e comentários inconvenientes e maldosos caminham em sentido contrário e uma prática que, ao invés de construir, somente destrói. Portanto, não podemos ser vencidos por esse costume que tanto mal faz, tanto a quem o pratica, quanto ao que são por eles atingidos. Infelizmente, no mundo em que vivemos, há fofocas, mentiras, calúnias, injúrias, e tudo isso desagrada a Deus e aos seus santos, porque isso não pertence ao reino dos céus. No entanto, essa igreja é do reino dos céus nesta terra. É o reino dos céus nesta terra e não pode de maneira alguma haver estes sentimentos tanto na igreja como nos obreiros, no trabalho dos coros e orquestra, onde os irmãos e irmãs se reúnem para glorificar e louvar a Deus. É preciso haver união para que nossos santos possam receber a adoração que lhes é dirigida. Ainda mais pelo fato de ser um local sagrado, precisamos concentrar nossos esforços para respeitar estes santos e para criar um ambiente saudável para todos os participantes. Lembrem-se do que Jesus disse a São Mateus, e o mesmo registrou. Porque onde estiveres 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Por essas palavras entendemos que em nossas reuniões e em todos os nossos sacramentos, e nos ensaios de nossos coros, Jesus estará presente com seus santos e anjos entre nós, mas na condição de todos participarem dos trabalhos verdadeiramente unidos, com o mesmo propósito de viver e amar, e nunca com comentários desnecessários e fofocas que quebram a harmonia de um ambiente tão sagrado. Ainda sobre esse assunto, lembramos o que foi ensinado pelo santo irmão Aldo ao seu tempo.
Está havendo muitos comentários a respeito da vida alheia e isso tem me entristecido, uma vez que a Santa Avó Rosa não está contente com tais comentários. Por isso, como sei que todos os irmãos têm intenção de agradar a Deus e à Santa Avó Rosa, peço que se esforcem para viver em santificação. Sejam bondosos, tenham amor para com o seu próximo. Se não se tratar de ofensa grave ou desobediência à doutrina, precisam saber perdoar por si só. Caso se trate de um pecado mais grave, que venham escandalizar a igreja, deve escrever comunicando o fato à direção. Porém, não façam comentários sobre a vida alheia e serão grandemente abençoados pelo nosso Deus e o Consolador. Outro belo ensinamento sobre a conveniência das fofocas é o que está em Salmos. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Escarnecer significa zombar, ridicularizar, debochar. Essas práticas somente causam desunião, desavença e tristeza. A bem-aventurança prometida neste salmo significa um ministério cheio de bênçãos, porque o pastor, os obreiros, os regentes, coristas ou músicos, ou mesmo os nossos membros consagrados e obedientes, terão a sua adoração e o seu louvor aceito no reino dos céus e como recompensa uma vida coberta pelo manto divino protetor do nosso Deus e dos seus santos. Então, irmãos, viver na prática da doutrina, da disciplina, é se afastar de tudo aquilo que venha desagradar a Deus, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Amém. Chegando ao término de nossa reunião, neste momento eu quero convidar a todos os irmãos a se colocarem em pé e juntos nós cantarmos o hino de nosso inário, de número 107, Glorificação.
Estimados irmãos, nesse instante nós vamos fazer a oração individual. Os irmãos podem fazer a sua oração, falar com o nosso Deus. Você também que está em casa, nos acompanhando através da internet, não se intimide, não fique com vergonha. Apresente a Deus os seus problemas, pois para Ele nada é impossível. Vamos assim orar. Nós vamos cantar mais um hino de nosso cenário, de número 173, Agradecemos de todo o coração. Chegamos ao término de nossa reunião. Agradeço a presença de todos os irmãos. Agradeço também a audiência dos internautas que nos acompanham através da internet. Desejo que o anjo do Senhor esteja em seu lar, em sua vida e em sua família, bem como na vida e nos familiares de cada um dos irmãos. Vamos orar para finalizar a nossa reunião. Onipotente Deus, Trino, Todo-Poderoso, aqui estamos na Tua presença a lhe agradecer por esta oportunidade, desta santa reunião de oração, dedicada ao Espírito Santo do Senhor, ao Divino Espírito Santo, por termos a oportunidade de estarmos na Tua presença, recebendo do Teu poder, do Teu alimento para a nossa vida, fortalecendo o nosso espírito, a nossa fé, para vencermos os obstáculos
todas as dificuldades que surgirem em nosso caminhar. Pai, nossa gratidão por tudo que tens feito por nós, mas também ao mesmo tempo, humildemente pedimos a tua bênção, a tua graça, a tua proteção. Abençoa estes teus filhos, outros que por algum motivo justo de doença, ou outro motivo está em seus lares. Pai, manifesta o teu poder, a tua autoridade. Envia um anjo do Senhor, para que eles possam levar a luz, iluminar o coração, para que se esse teu filho possa compreender o Senhor e se entregar de coração nas tuas santas mãos, para que possa ser feliz, bem-aventurado, próspero em seu viver. Jesus bendito, príncipe da vida, a ti a nossa gratidão, pelos ensinos, pelos conselhos, por essa doutrina tão genuína do Senhor. Ajuda-nos a sermos fervorosos na fé, termos confiança no teu poder manifestado nos dias presentes, pela Santa Avó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo, por um santo e um anjo enviado pelo Senhor, para ajudar um filho, uma filhinha do Senhor. Mãe Maria Santíssima, a Senhora, a nossa gratidão por ser a mãe de Jesus e nossa mãe espiritual. Pedimos também humildemente a tuas bênçãos, Mãe Maria Santíssima. Abençoe o lar, a família de cada um desses teus filhos, bem como a Senhora Santa Avó Rosa, como nosso Consolador. Pedimos à Senhora as tuas bênçãos, a tua graça, sobre a vida, o lar, a família desses teus filhos. Muitos deles pediram através da sua oração, outros que pedem através da caixinha de pedido de oração. Santa Avó Rosa, eu não sei o problema, a dificuldade, mas a Senhora conhece o coração de cada um deles. Derrama como um manto santo o teu poder, manifestando a tua bondade, o teu amor, dando-lhes paz, saúde e prosperidade. Bondoso profeta, Santo Irmão Aldo, a ti a nossa gratidão, por ter nos ensinado a valorizar e reconhecer e receber em nossa vida estes santos para nos abençoar. Santo Irmão Aldo, ao término desta reunião, eu suplico ao Senhor que ouça os clamores dos teus filhos que fizeram e fazem oração, que o Senhor possa, sim, interceder diante de Deus o Pai, enviando um santo, um anjo na vida, para estar na companhia de cada um deles, para que eles sejam felizes, bem-aventurados e prósperos em seu viver. Estimados, amados irmãos, recebam neste momento a bênção deste profeta amado, o Santo Irmão Aldo, a bênção do Consolador, a Santa Avó Rosa. Recebam as bênçãos da Mãe Virgem Maria Santíssima, que lhes concede como um manto santo e protetor. Recebam as bênçãos de Jesus, bem como as bênçãos de Deus o Pai, na comunhão do seu Divino Espírito Santo, esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Está encerrada a nossa reunião. A paz do Senhor para todos.